Alô, bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos aqui com mais uma aula de ciências, agora a partir do capítulo 3, resolução de questões da banco de questões de vocês, sexto ano. E aí a gente vai trabalhar agora com a atmosfera, né? Que diz o seguinte: quando você estudou a atmosfera, conheceu as suas camadas e agora identifique entre elas aquelas que possuem as características abaixo, né? A gente sabe que a atmosfera é composta de camadas: estratosfera, troposfera, mesosfera, termosfera e exosfera, não é? Então, o ser humano, infelizmente, ele está destruindo cada vez mais a nossa atmosfera terrestre, né, por conta da emissão de gases na atmosfera, principalmente a camada de ozônio, que protege a Terra contra os raios ultravioletas, não é? Devido à liberação do gás CFC, que é o clorofluorcarboneto, não é? Tem pessoas que acreditam, porque a liberação de gás carbônico destrói a camada de ozônio. Não confundam freio de caminhão com freio de caminhão, não é? A liberação de gás carbônico, a liberação de gás metano, entre outros gases, com exceção do CFC, não destrói a camada de ozônio. A liberação desses gases são responsáveis pelo aumento do aquecimento global. A camada de ozônio ela é uma camada, um escudo protetor da Terra contra os raios ultravioletas, não é? Que causam, entre outras doenças, o câncer de pele e também a catarata, não é? Principalmente pessoas que usam óculos, não é? Porque em algum momento da vida desenvolveu um astigmatismo, uma miopia, e aí começou a usar óculos, e a pessoa que usa óculos e sai na rua de óculos, o raio solar que vem, bate na lente do óculos, o raio ultravioleta vem, bate na lente do óculos, reflete no seu olho, e aos poucos vai queimando o cristalino dos olhos, provocando a catarata, e aí você vai começando a ter uma visão mais turva. Para você ter ideia, no Hospital Altino Ventura, aqui na Rua do Progresso, no centro do Recife, se faz cerca de 100 cirurgias de catarata por dia. É uma cirurgia simples, onde o médico retira o cristalino e coloca outro no local. O cristalino que ele retirou estava totalmente queimado pela luz solar, né? E aí ele troca esse cristalino e bota um novo que você volta a enxergar normalmente. Muitas vezes a pessoa deixa até mesmo de usar óculos, não é? Porque resolveu o problema dele, que estava embaçada a visão, não é? Essa cirurgia ela é eficaz até demais. Então, ela é causada justamente por conta da queima, né, do cristalino pela emissão do gás do raio ultravioleta que vem do Sol, que não é filtrado pela camada de ozônio, né, que consequentemente protege a Terra contra os raios ultravioletas. Né? Então, ó, letra A camada onde há a maior concentração de ozônio, que é justamente na camada de ozônio, é a estratosfera. Né? A estratosfera ela é a camada chamada também, é uma camada que protege a Terra, camada de ozônio, onde tem a estratosfera. Ok? Letra B, eu tenho a camada onde se formam os ventos, é a troposfera. O que é o vento? Deslocamento do ar da área de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Não é? Camada que vai dos 50 km a 80 km de altitude, chama-se a mesosfera. É a metade do caminho da nossa atmosfera. Meso quer dizer meio. Não é? Termosfera é a camada que apresenta partículas elétricas, por isso há uma temperatura muito elevada, de acima de 1000 graus, e na realidade é uma camada protetora da Terra, um escudo protetor contra meteoritos ou meteoros que venham atingir a Terra, porque eles acabam se desintegrando na termosfera devido à alta temperatura existente nesta região. E aí eu tenho aí essa região chamada de termosfera. Termo vem de temperatura, ok? E exosfera, a última camada da atmosfera que rodeia toda a Terra, né? É a chamada exosfera, onde está localizado ali os satélites espaciais. E a troposfera é a nossa camada, aqui onde a gente vive, aqui onde circulam os ventos, é chamada de troposfera. Ok? Então eu respondi a letra A, B, C, D e E para vocês. Vamos agora para a segunda questão. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas
ou seja, são formadas por um campo magnético e um campo elétrico. A mais antiga estação de rádio foi ao ar no ano de 1920, nos Estados Unidos, e teve a transmissão em cadeia nacional. Apenas em 1927, esse tipo de comunicação só foi possível graças às partículas elétricas presentes na atmosfera. Identifique a camada atmosférica, onde ocorre o reflexo de ondas em que não recebe as partículas elétricas responsáveis por esse fenômeno. Então, a camada onde ocorre a circulação das ondas magnéticas é a chamada termosfera, não é? É onde tem as partículas elétricas, onde eu tenho uma alta temperatura nessa região aí da termosfera, não é? As partículas elétricas são conhecidas como íons. Os íons que compõem as partículas elétricas da atmosfera, não é que faz com que as ondas de rádios sejam circuladas para todo o mundo, né? Graças a essa camada aí chamada de termosfera. Terceira questão. Olha aí que eu falei sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio é formada por um gás à base de oxigênio e 3 átomos por molécula. E é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos. Explico por quê. Então, olha, aí você botaria aí, porque protege dos raios ultravioletas do sol, que causa o quê? Que causa câncer de pele e também catarata, né? Entre outros problemas que venham causar também a nossa saúde. Mas o mais comum é a catarata e o câncer de pele. Beleza? Por isso que é muito bom que a gente use constantemente protetor solar. Até mesmo à noite, quem é muito sensível, até mesmo à noite tem que se usar o protetor solar. Beleza? Ó, quarta questão. Tem uma experiência aqui para fazer. Embora o ar esteja o tempo todo à nossa volta, não vemos também não podemos prová-lo, pois o ar puro não tem gosto. Mas apesar da nossa dificuldade em percebê-lo por meio do sentido, o ar existe e é matéria. Toda matéria é composta por átomos. O átomo é a menor partícula da matéria, né? Observe a figura abaixo. Uma pessoa tapou com o dedo o orifício de saída de uma seringa e pressionou o êmbolo. Este êmbolo avançou até um certo ponto. Depois, por mais que a pessoa empurrasse, o êmbolo parou e não avançou. Pense e responda. Então, ó, eu tenho uma seringa aqui. A seringa ela está sem ar dentro. Então eu vou puxar o ar desta seringa, né? Vou tapar um lado da seringa e vou empurrar o êmbolo da seringa, né? Eu vou empurrar até eu chegar nessa posição aqui. Daqui por diante eu não consigo empurrar mais. Por quê? Porque eu tenho uma pressão atmosférica aqui dentro, né? Se eu soltar, essa pressão empurra o gás para o êmbolo para fora. Vai soltar, empurrou para fora, tá vendo? Então, isso se dá justamente por conta dos átomos que compõem o ar, não é? Então, ó, letra A. Que nome recebe a propriedade do ar encontrado dentro da seringa, não é? O ar encontrado na seringa é a compressibilidade, não é? É chamado de ar ou simplesmente ar comprimido, não é? Porque eu comprimi o ar aqui, é chamado de ar comprimido. Você já viu uma pistola de ar comprimido, não é? É justamente por conta do ar que está dentro da espingarda, ele é comprimido, depois ele é expulsado para fora e arremessa o chumbinho para longe. Justamente é o chamado ar comprimido ou compressibilidade, não é? É o nome que recebe a propriedade do ar encontrado dentro da seringa. É o ar comprimido ou compressibilidade. Letra B. Que nome recebe a propriedade do ar quando soltamos o êmbolo de volta à posição inicial? Elasticidade. Então, ó, vê só, enchi a seringa, apertei a seringa, comprimi ela, né? Então o ar está comprimido aqui dentro. Se eu solto, vai haver uma elasticidade que vai fazer com que
esse êmbolo volte para o estado original. Voltou. Tá vendo? Então veja que o espaço aqui ficou maior, porque houve uma elasticidade desse átomo que se expandiu e aí, consequentemente, empurrou o êmbolo para fora. Então eu tenho aí a elasticidade e resposta da letra B. Ok? Quinta questão. Pensando nos componentes do ar e em suas características, preencha os parênteses abaixo com as seguintes letras: N para nitrogênio, O para oxigênio, G para gases nobres e C para gás carbônico. Não é? Então, ó, não se combinam com outras substâncias. Que gás são esses? Gases nobres, quais são eles? Hélio, neônio, xenônio, criptônio, argônio, né? Fazem parte dos gases nobres. Beleza? Então, aí eles não se combinam com nenhuma outra substância. Né? O gás nobre. Próxima pergunta. Só é absorvido diretamente do ar por algumas plantas e bactérias. Qual é? O nitrogênio. O nitrogênio, ele só é absorvido por algumas plantas e bactérias. Bactérias principalmente porque a bactéria não necessita de oxigênio para sobreviver. A bactéria é um ser anaeróbio e ela respira nitrogênio e não oxigênio. Beleza? Próximo quadrante. É absorvido na respiração. O que é absorvido na respiração? O oxigênio. O oxigênio é absorvido na respiração. O que é liberado pela fotossíntese pelas plantas, né? As plantas capturam o nitrogênio e liberam, capturam o gás carbônico e liberam o oxigênio, promovendo aí a fotossíntese, né? Então, essa fotossíntese é justamente criada pelas plantas, a respiração das plantas, e aí, consequentemente, libera para nós, para a gente sobreviver. E aí eu entro numa polêmica muito grande, que as pessoas dizem que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Na realidade, não é o pulmão do mundo. Não é? Apesar de liberar uma grande quantidade de oxigênio para a nossa respiração, mas a maior quantidade de oxigênio que nós temos liberados na natureza vem dos oceanos, por conta da grande quantidade de algas que nós temos espalhado no oceano do mundo inteiro. E aí essas algas, por sua vez, acabam liberando uma grande quantidade de oxigênio que vai alimentar o mundo todo, não é? Então, na realidade, os oceanos com suas algas é que são, na realidade, considerados o verdadeiro pulmão do mundo. Então, aí, uma letra O aí, onde é liberado na fotossíntese. E a última, existe em pequenas quantidades na atmosfera e em condições naturais, que é o gás carbônico, não é? Porque o gás carbônico ele é liberado através da queima de combustível fóssil. E aí, consequentemente, existe pouca quantidade de gás carbônico na natureza. Beleza? Sexta questão. Eu tenho aí, para realizar esta atividade, serão necessários um copo com água e um pedaço quadrado de cartolina. Tal quadrado pode ser poucos centímetros maior que o diâmetro da boca do copo. Para fazer o experimento é necessário que se encha bem um copo com água e, se possível, até a borda. Depois coloca sobre ele um pedaço de cartolina, formando e cuidado para nenhuma bolha de ar se estabeleça dentro do copo. Se guardado com firmeza, o pedaço de cartolina contra a boca do copo, vire-o de cabeça para baixo, com bastante cuidado, e depois retire a mão de baixo da cartolina. E aí você vai verificar que a cartolina ficou grudada na boca do copo. Não é? O que acontece? E explique por quê. A água não cai porque a pressão atmosférica do lado de fora do copo é maior do que empurrada e empurra o papel contra o copo, impedindo a saída da água. Não é? E aí, consequentemente, essa pressão atmosférica não deixa a água sair dentro do copo. Não é? E aí nós temos esse processo. Deixa eu atender aqui no telefone. Alô? Sétima questão. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Para fins de estudar, os cientistas dividiram a atmosfera em camadas.
preenche o espaço identificado de cada camada da atmosfera. Eu tenho aí a letra A, é a troposfera, justamente essa camada que nós vivemos aqui, não é? Chamada de troposfera. Letra B é a estratosfera, é onde eu tenho aí aonde viajam os aviões, os balões meteorológicos estão localizados na estratosfera. A mesosfera, a letra C, é a metade do caminho e até a exosfera, a metade do caminho até a exosfera. Eu tenho também a termosfera, onde ficam aí os foguetes, né, são lançados até a termosfera. E a exosfera, que é a camada mais externa da Terra, né, da atmosfera terrestre. Então são essas as camadas que eu tenho dispersas no nosso planeta Terra. Oitava questão. Com relação à troposfera, marque a alternativa correta. Letra A é a camada mais baixa da atmosfera, não é? Com relação à troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera? Não, né? Letra B. A troposfera forma assim as nuvens e os ventos e as chuvas, a neve e a tempestade? Também não. É na troposfera que os seres vivos retiram oxigênio para a respiração? Também, né? Todas as alternativas aí, na realidade, estariam corretas aí, né? Que seria aí a letra D de doido, né? Todas as alternativas estão corretas aí. Agora eu vim entender aqui a questão. Então, todas as alternativas estão corretas aí. Letra D de doido. Beleza? Vamos para o quarto capítulo, complexibilidade estrutural do ser humano. Vamos ver o quão complexo é a estrutura do ser humano. Que diz o seguinte. Primeira questão. Marque a alternativa que indica o único ser vivo que não obedece à teoria celular, que é justamente o vírus. O vírus não obedece à teoria celular. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande para desenvolver um medicamento, não é? Para a cura de várias doenças do mundo, como, por exemplo, a cura do vírus da AIDS, a cura, por exemplo, desse vírus agora que nós temos agora, que é o coronavírus, porque eles não obedecem à teoria celular, que por conta da mitose e meiose, não é? E consequentemente, acaba dificultando o processo de desenvolvimento da teoria celular. E aí, o vírus é esse único sistema que não obedece à teoria celular. Ok? Segunda questão. Assinale as alternativas a seguir e marque a única que não é postulada à teoria celular. As células são unidades morfológicas do ser vivo? Claro. Né? Morfo que fica... forma, lógica, estudo. Então, a célula estuda as formas de cada indivíduo, certíssimo aí. B. As células são unidades funcionais de seres vivos, claro, graças às células que os seres vivos têm condição de caminhar, de ver, de sentir gosto, de sentir paladar. Vejam só, o coronavírus, por exemplo, um dos sintomas que afeta é justamente a falta do paladar e do olfato, justamente porque ele altera a composição celular do paladar e olfato, esse vírus, e aí, consequentemente, a gente tem uma unidade morfológica alterada e, consequentemente, a gente para de sentir olfato e paladar por conta do vírus coronavírus. Letra C. Todas as células possuem membrana celular, citoplasma e núcleo? Não. A célula vegetal, ela não possui membrana celular, só possui citoplasma e núcleo, ok? E letra D, as células originam-se de outras células pré-existentes? Com certeza, verdadeiro aí. Então elas acabam se multiplicando justamente por conta da existência de uma única célula. Então são mutáveis essas células. Então a resposta aí seria a letra C, a única que não está correta em relação às células. Ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje, né? Essa semana ainda a gente volta, né, para continuar com nossa aula. Eu espero que vocês tenham um excelente ano de 2021.
Espero que este ano de 2021 seja totalmente o contrário do que foi vivenciado em 2020, porque o ano de 2020 ele não existiu. 2020 foi um ano que não existiu, não é? Espero que seja um ano bem próspero para vocês, para a família de vocês, que esse coronavírus vá embora de vez, que essa vacina ela chegue o mais rápido possível, não é? E que todos nós escapemos dessa sãos e salvos. Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus e um feliz ano novo.